Diz o texto bíblico, livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 5: Vede entre as nações, e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Estou levantando os babilônicos, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ela é terrível e espantosa, e o seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a terra, os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia e se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência, a sua vanguarda irrompe como o vento oriental, ajuntam cativos como areia, debocham dos reis e zombam dos príncipes, riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados, estes cujo Deus é o próprio poder. Talvez o versículo 11, meus irmãos, resume o nosso estado hoje como nação. O finalzinho do versículo 11: estes cujo Deus é o próprio poder. As pessoas, para ter poder, vendem a sua alma para o diabo. As pessoas, para ter poder, corrompem os seus princípios, a sua moral, a sua ética. As pessoas, para ter poder, elas abrem mão de família, abrem mão de princípios, abrem mão de muitas coisas. Tal qual a nação que Abacuque estava aqui descrevendo, os babilônicos, cujo Deus é o próprio poder. O que vale é o poder, o que vale é estar governando. Não importa se para chegar no poder se faça muitas coisas erradas e fora dos princípios e da palavra de Deus. O que nós queremos falar hoje à noite com você, querido, é que Deus responde a nossa oração. Amém? Deus ouve a oração de um justo, Deus escuta a oração do servo dele. Tiago diz, e tem muito poder, tem muita eficácia a oração de um justo. Então pode ter certeza que toda oração que você fizer a Deus, em nome de Jesus, Deus vai ouvir a sua oração. A não ser que você faça uma oração para um outro Deus, a não ser que você peça em nome de uma outra divindade, aí eu não posso garantir que Deus vai conceder a sua oração. Mas toda oração que parte de um coração humano, chegando ao trono de Deus e tem como intermediário, como o meio termo, Jesus Cristo, pode ter certeza, Ele vai ouvir, Ele vai atender a sua oração. Porém, talvez não da maneira com que nós esperamos. Nem sempre Deus vai escutar a sua oração e vai respondê-la do jeito que a gente gostaria que fosse. Imagina só, meu irmão, se Deus atendesse literalmente a oração de todas as pessoas. Imagina o que aconteceria se Deus atendesse literalmente a oração de todas as pessoas. Nós teríamos 2 presidentes a partir de amanhã, porque muitos estão orando para que a Dilma seja reeleita, muitos estão orando para que o Aécio seja eleito. Então, se Deus fosse atender a oração de todo mundo conforme nós pedimos, a nossa realidade seria um caos. Tem um filme chamado Todo-Poderoso, aonde um homem, ele tem os poderes divinos por alguns dias, e ele responde sim a todas as orações que chegam até ele, e o mundo vira um caos, porque ele respondeu sim para todas as orações. Então nós entendemos, irmãos, que Deus responde a nossa oração, mas não talvez do jeito que a gente gostaria. E aí então você pergunta, pastor, mas como que Deus responde a nossa oração? Basicamente 3 formas bem simples: sim, não e espera. Quando você ora a Deus, pede alguma coisa para Ele, Deus vai processar essa sua oração e Ele vai dizer sim.
eu vou conceder o que você pediu. Talvez Deus vai pegar aquela oração, vai analisar aquela oração e vai dizer: olha, meu filho, o melhor para você é não receber isso que você quer. E talvez em outro momento Deus vai dizer: você pode até ter, mas não agora. Então espera um pouquinho mais. Vamos dar um pouco mais de tempo. Então, queridos, Deus responde a nossa oração, mas não do jeito com que nós esperamos. Amém? E dentro dessa perspectiva de Deus trabalhar conosco, nós vemos aqui no texto bíblico que em alguns momentos, em resposta à nossa desobediência como servos e como os filhos de Deus, Deus usa circunstâncias, e aqui Deus usou os pagãos, a Babilônia, para trazer disciplina sobre o seu povo. Então isso aqui é muito importante, porque em resposta à desobediência do filho, Deus, ele pode, como pai, lançar mão de uma situação, e essa situação é até mesmo o pagão, aquele que não tem nenhum temor de Deus, para que através disso a disciplina venha sobre os filhos de Deus. E o povo de Israel está vivendo mais ou menos essa realidade. Deus está exercendo a sua disciplina a um povo desobediente. Deus está exercendo a disciplina a um povo rebelde. Deus está exercendo a sua disciplina a um povo pecador. E o meio de disciplinar o povo, Deus escolheu permitir que a Babilônia marchasse, subjugasse, dominasse, escravizasse o povo de Deus por um período de tempo, para então a disciplina vir sobre aquela nação. Quando o filho é desobediente, o que o pai faz? O pai passa a mão na cabeça do filho? Não. Quando o filho é desobediente, o pai vai trazer o quê? Disciplina sobre o filho. E o pai vai decidir então qual forma de disciplina. É um castigo, é não ir na casa de um amiguinho, é não ganhar alguma coisa que iria ganhar. Então o pai, na sua soberania, vai decidir qual disciplina que vai aplicar no filho desobediente e rebelde. E Deus, meus irmãos, como o nosso pai, ele também escolhe que tipo de disciplina ele vai exercer sobre o seu povo. Se nós como igreja formos rebeldes, desobedientes a Deus, Deus vai trazer disciplina. E a disciplina, Ele é quem vai determinar, é Ele quem vai escolher. Se eu, como filho de Deus, como servo de Deus, eu estou desobedecendo a Deus, Deus vai exercer a disciplina da maneira com que Ele determinar. O contexto de Abacuque nos leva ao entendimento de que Deus permitiu que os babilônicos, no versículo 6, uma nação feroz, impetuosa, que marcha, através dessa nação, exercer a disciplina para aquele povo que estava desobediente. A crise de Abacuque qual que era? O silêncio de Deus, capítulo 1, versos 1, 2, 3 e 4. A crise dele era a não resposta de Deus. Tanto é que nós lemos no verso 2: até quando clamarei e tu não escutarás, gritarei violência e o Senhor não salvarás. Ele estava vivendo um momento de crise e Abacuque queria uma resposta, mas na mente dele, no coração dele, uma resposta positiva, que Deus viesse, libertasse, aliviasse aquela situação e o povo tivesse paz e prosperidade. Mas não foi isso que Deus fez, não foi essa a resposta que Deus trouxe. Deus, muito pelo contrário, permitiu que aquilo acontecesse, para que através daquilo a disciplina chegasse ao coração daquele povo. E nós temos, irmãos, como uma mensagem central do livro de Abacuque, que a fé na palavra de Deus transforma a nossa lamentação em adoração. Você vai aprender isso até o final do livro de Abacuque, que a fé na palavra de Deus, a fé na pessoa de Deus, a fidelidade a Deus, transforma a nossa lamentação, transforma o nosso choro, transforma a nossa reclamação em adoração. Tanto é que o livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 19, o último versículo diz assim: ó Senhor Deus, o Senhor é a minha força,
Ele fará os meus pés como o da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. O que nós estamos lendo aqui? Uma declaração de adoração. O mesmo homem que no capítulo 1 começa lamentando e questionando Deus, entende, colocando a sua fé na palavra de Deus, em Deus, na pessoa de Deus, aquilo é transformado e o lamento se transforma em adoração. Meus irmãos, se todos nós entendêssemos isso, a nossa vida seria muito diferente. Se todos nós entendêssemos esse princípio bem simples da palavra, que se nós mantemos a nossa fidelidade no Senhor, na palavra do Senhor, a nossa confiança no Senhor, toda a nossa tristeza, todo o nosso lamento, todo o nosso choro, todas as nossas dúvidas, todas as nossas inquietações são transformadas em adoração. É importante nós termos isso bem nítido na nossa mente, no nosso coração. Agora, queridos, nós temos que ter um cuidado. E que cuidado é esse? Nós temos que cuidar porque, embora a Bíblia diz que Deus é amor, embora a Bíblia diga que Deus ele é gracioso, embora que a Bíblia diga que Deus é longânimo, embora que a Bíblia diga que Deus é tardio em se irar, essa mesma palavra vai dizer que Deus é justo e que Deus odeia o mal. Deus abomina o pecado. Deus não compactua com o erro. Muitas vezes nós caímos numa ignorância espiritual, achando que porque Deus é amor, porque Deus é bom, porque Deus é paz, porque Deus é justo, porque Deus é misericordioso, Deus não exerce a autoridade, Deus não exerce a justiça, o juízo e até mesmo o castigo, quando nós somos desobedientes. Nós podemos ser enganados pela nossa natureza, a ponto de pensar que Deus não disciplina o servo pecador. Nós às vezes entendemos que Deus disciplina aquele que não é servo de Deus. Deus vai disciplinar o que está no mundo das drogas, Deus vai disciplinar aquele que está adulterando, Deus vai disciplinar aquele que está roubando, aquele que está matando. Essas pessoas más, ruins, pecadoras, essas Deus vai discipliná-las. Mas eu sou servo de Deus, eu vou para a igreja, eu coloco a Bíblia debaixo do braço e eu vou para o culto no domingo, eu sou temente a Deus, eu oro, eu tenho alguma ligação com o Senhor, então Deus não vai me castigar se eu der uma resbaladinha, uma vaciladinha, se eu até talvez me acostumar com uma vida de erro. Nós não podemos, irmãos, nos enganar dessa forma. E o que o profeta Abacuque nos ensina aqui no capítulo 1, de 5 a 11, é exatamente isso. Deus não passa a mão na cabeça de homem, servo, desobediente e pecador. Deus não compactua com isso. Agora, qual que é o lado bom dessa perspectiva? Que somente em Cristo nós seremos justificados dos nossos pecados. Somente em Cristo nós vamos ter os nossos pecados perdoados, nós vamos ser renovados, e é Cristo quem vai nos defender no dia do juízo. Se nós confessarmos os nossos erros, se nós nos arrependermos, Ele vai interceder por nós, porque a Bíblia diz que Jesus será o nosso advogado junto a Deus. Mas o advogado só intercede por um cliente que o contrata. O advogado só vai defender o seu cliente se esse cliente tiver uma ligação, um compromisso com o seu advogado. E Jesus, para ser o nosso advogado, nós temos que ter um acordo, um pacto com Ele de submissão. Se nós não tivermos esse compromisso com Deus, nós vamos estar fritos no dia do juízo. Nós vamos ser disciplinados, nós vamos ser castigados. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, eu gostaria que você entendesse essas coisas muito simples que eu estou dizendo aqui. Deus atende a nossa oração, amém? Ele responde aquilo que nós falamos, porém, às vezes sim, às vezes não, às vezes espera.
E se nós somos desobedientes, Deus pode usar o pagão, uma circunstância, para nos disciplinar e nos trazer de volta para a presença dEle. Porque a disciplina de Deus requer e nos leva para perto dEle. A disciplina de Deus não quer nos afastar da presença dEle. Quando você corrige o seu filho, quando você disciplina o seu filho, você quer que ele se afaste de você? Quando você exerce a sua autoridade paternal sobre o filho desobediente, não é para que ele se afaste, mas é para que ele se aproxime ainda mais. E é nessa mesma perspectiva que Deus então trata conosco. O profeta Abacuque levanta uma série de questionamentos e praticamente ele exige uma resposta de Deus. E Deus, pela sua graça, responde. Só que, irmãos, eu não queria ouvir essa resposta que Abacuque ouviu. Sinceramente, ele poderia ter dormido sem essa palavra de Deus para a vida dele. É ou não é verdade? Até quando, Senhor? Até quando? Violência, maldade, destruição, a lei. E Abacuque vai ouvir de Deus: Abacuque, olha a nação, olha as coisas ao seu redor, olha a Babilônia, nação feroz, impetuosa, cruel, que marcha, que escraviza, que mata, que domina. Deus respondeu para Abacuque, mas de uma forma que ele não gostaria, e eu pessoalmente não gostaria de ouvir esta resposta de Deus. E aí vem aquela pergunta que eu já fiz: será que Deus responde nossas orações da maneira como nós queremos? E aí você vai poder dizer: não, pastor, Deus não responde a nossa oração da maneira com que nós queremos. Nós oramos e queremos ouvir o sim, Deus fala não, nós entramos em crise. Nós oramos e queremos ouvir o sim, Deus fala espera um pouquinho mais, nós entramos em crise. Nós oramos e queremos o não, e Deus fala sim, nós entramos em crise. Então, meus irmãos, Deus às vezes não vai responder da forma com que nós esperamos, da maneira com que nós esperamos. E o que é preciso fazer então para descobrir a resposta de Deus? Abacuque queria uma resposta, ele estava desejando uma resposta, e Deus falou com ele. 3 coisas bem simples. Primeira, observe o que está acontecendo ao seu redor. Comecinho do verso 5: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vocês não vão acreditar. Se você quer responder, ou se você quer ver, descobrir a resposta de Deus para a sua oração, primeira coisa, analisa o seu entorno. Deus desafia o profeta a parar um pouco com as suas queixas e ver o que estava acontecendo ao seu redor. Irmão, você quer resposta para a sua oração? Para de queixar-se um pouquinho, para de reclamar um pouquinho, e olha o que está acontecendo ao seu redor. Faça uma leitura do que está à sua volta. Muitas vezes é essa leitura do que está ao meu redor, ali está a resposta daquilo que eu estou pedindo para Deus. Eu estou pedindo e Deus já me deu a resposta por aquilo que eu estou vivendo ao meu redor. Então muitas vezes nós temos que parar de queixar, de reclamar e olhar o que está acontecendo e fazer então essa leitura da resposta que Deus já determinou. Quando estamos muito ocupados em reclamar, os nossos olhos se fecham para a realidade à nossa volta, e aí nós não percebemos aquilo que Deus está fazendo. O que o profeta tinha que fazer era erguer a cabeça e olhar ao seu redor, para que ele pudesse contemplar então essa realidade. E o que Abacuque poderia ver ao seu redor? Qual que era a realidade dele? A movimentação que estava acontecendo naquela região. A cidade de Nínive já havia caído sob o domínio dos babilônicos. A nação de Israel já estava sendo escravizada também. Isso seria então algo que aconteceria com o povo de Judá. E o povo de Judá se julgava intocável. Eles pensavam que jamais seriam punidos porque eles eram o povo de Deus. Eles eram a menina dos olhos de Deus. Eles eram aqueles com os quais Deus fez um pacto. E eles pensavam assim: Deus não vai nos castigar. Deus não vai
nos castigar porque nós somos o povo de Deus? Será que este sentimento de que o outro é mais pecador do que eu não passa no nosso coração e aí nós achamos que estamos isentos da disciplina? Será, meus irmãos, que nós não temos um pouco da síndrome de Judá? Achar que somente os outros vão ser punidos e nós não. Nós temos que ter um discernimento diante disso. Será que achamos que o céu é só nosso, porque afinal nós somos bons pais, nós somos bons trabalhadores, nós somos pessoas esforçadas, nós somos pessoas honestas, nós temos uma religião, nós temos direito de entrar no céu porque nós fazemos tudo direitinho, nós não fazemos nada de errado aos nossos olhos? Mas não é por conta disso que Deus vai permitir ou vedar alguém entrar no céu. Se nós queremos uma resposta para a nossa oração, meus irmãos, olhe o que está acontecendo à sua volta. Pode ser que Deus já esteja movimentando, a resposta já esteja na sua realidade. Muitas vezes ali está aquilo que nós estamos buscando diante de Deus. A segunda questão do texto está ainda no versículo 5, onde a Bíblia continua dizendo: maravilhai-vos e admirai-vos, porque eu realizo nos vossos dias uma obra em que vocês não vão acreditar. Deus disse para Abacuque: você quer saber a minha resposta, Abacuque? Olha o que está acontecendo e fique impactado com aquilo que eu estou fazendo. Fiquem atônitos e pasmem. E aqui, meus irmãos, não há nada de positivo nisso. Não há nada de positivo nesse chamar a atenção de Deus para a vida de Abacuque. Essa admiração não vem de um milagre de Deus, não vem de uma ação sobrenatural de Deus. Essa admiração não é por algo bom que Deus estaria fazendo, mas era por algo ruim para o povo que Deus permitiria que acontecesse. Essa admiração era uma admiração por aquilo que Deus estaria trazendo de juízo sobre aquela nação. Assim como João, lá no livro de Apocalipse, tem uma visão e João fica impactado, a ponto de nem poder se levantar do chão, porque aquilo que ele estava vendo era tão grandioso. Deus fala para Abacuque: Abacuque, você precisa ver o que está acontecendo, entender o que ainda vai acontecer, e você vai ficar impactado, você vai ficar pasmo com aquilo que eu farei. E aquilo que Deus estava fazendo não era algo bom para aquele povo. Então, meus irmãos, muitas vezes o que nos falta é justamente isso, é nós entendermos que a opressão, de que as dificuldades, de que as lutas, de que os momentos que nós estamos vivendo é já uma forma de Deus estar abrindo os nossos olhos para as realidades que Ele está nos mostrando. E terceiro, tenha fé, não descreia da palavra de Deus. A partir do versículo 5, na parte final: eu vou realizar uma grande obra que vocês não vão acreditar. Abacuque, por enquanto você não está vendo nenhuma solução, mas tenha fé, que eu vou fazer uma grande obra no meio de vocês, se vocês vão ficar espantados. Capítulo 2, versículo 4 diz assim: o justo viverá pela sua fé. Então, meu irmão, se você quer resposta, tenha fé. Se você quer ouvir Deus falar, olhe ao seu redor, fique impactado com aquilo que Deus está fazendo e tenha fé naquilo que Deus determinou para fazer. Ele diz assim: pois nos dias de vocês vou fazer algo que vocês não creram, se vocês ouvirem. Vai ser algo tão grandioso que vocês não vão acreditar. Fé nos milagres de Deus é algo muito bom. Quando você vê um milagre acontecendo, quando você vê uma pessoa sendo curada, quando você vê uma pessoa sendo transformada, isso nos deixa muito felizes. Quando nós vemos os milagres de Deus, as grandes coisas, as coisas boas de Deus, isso nos dá ânimo. Mas o milagre de Deus, irmãos, às vezes não é só as coisas boas. A fé que Deus quer que Abacuque tenha é aquela fé que nós não gostamos, a fé no juízo de Deus. E aí eu pergunto para você: você tem fé no juízo de Deus?
Você tem confiança no juízo de Deus? Você tem certeza que o juízo de Deus vai acontecer? Deus está pedindo para Abacuque: Abacuque, tenha fé, mas tenha fé no juízo que eu vou trazer sobre essa nação. Às vezes nós deixamos de acreditar que Deus vai realizar o seu juízo. O nosso coração humanista não gosta desse assunto. Nós não gostamos de juízo, nós não gostamos de condenação, nós não gostamos de repreensão, nós não gostamos de palavras negativas. Mas nem sempre, meus irmãos, as palavras de Deus vão ser palavras positivas ao nosso coração. Abacuque sabia muito bem aquilo que Deus estava fazendo, e ele, como profeta, sabia, entendia lá no fundo do seu coração como aquela situação iria ficar ainda muito mais difícil. E a nossa fé precisa aceitar o quê? Uma dura disciplina. Versículo 6: estou levantando os babilônicos, uma nação feroz e impetuosa. Que coisa estranha, meus irmãos, ter fé na disciplina dura de Deus. Será que isso está de acordo com a palavra? Ter fé, acreditar na disciplina do Senhor? Sim, meus irmãos. Assim como nós temos fé nos milagres, nas provisões, nós temos que ter fé nas disciplinas dele. Então Deus nos chama a acreditar, a entender a sua disciplina sobre nós. E aí nós temos um segundo conceito: fé precisa reconhecer qual é o instrumento de disciplina do Senhor. E nesse contexto, o instrumento é a Babilônia, é aquela nação, que seria uma nação apavorante, versículo 7, poderosa militar, versículo 8, os seus métodos cruéis, versículo 9 e versículo 10, e uma nação completamente arrogante, versículo 11. Talvez essa resposta de Deus deixou Abacuque numa maior crise ainda. O que você acha? Se a Dilma for reeleita, isso é fé na disciplina de Deus? É uma forma de Deus trazer disciplina sobre a nação ou não? O que você acha? Se ela for reeleita, se tiver mais 4 anos desse governo, é uma maneira de Deus disciplinar o povo? Ou se o Aécio for eleito, será então a maneira como Deus vai disciplinar o povo? Deus tem as suas formas, Deus tem as suas maneiras. Os caldeus eram realmente cruéis, um povo usado para corrigir o povo de Deus. Que coisa estranha, irmãos. Deus usar uma nação pagã, Deus usar um povo infiel para corrigir o povo dele. Assim como aconteceu com Daniel lá na Babilônia. Jerusalém não precisa disso, precisava apenas andar nos caminhos. Eles não precisavam dessa disciplina, eles não precisavam desse castigo, eles não precisavam deste tratamento, eles não precisavam de nada disso. Eles eram filhos de Deus, o povo de Deus, a nação de Deus. Mas porque eles se afastaram, Deus então se vê numa condição de trazer essa disciplina. E agora Abacuque está diante disso. Deus falando para ele aquilo que Deus faria. Deus colocando para aquele homem a maneira com que ele exerceria o juízo sobre o seu povo. Não vamos deixar de orar, porque Deus responde a nossa oração, amém? Precisamos entender que nem sempre aquilo que nós vamos pedir, Deus vai responder dessa forma. Precisamos entender que Deus tem os seus métodos, e quando nós desobedecemos, Deus usa sim o juízo, não para nos afastar, mas para nos trazer a sua presença. Nem sempre Deus vai responder a oração do jeito que nós queremos. E em muitos momentos, Ele pode sim usar o pagão, o pecador, para trazer disciplina sobre o filho rebelde e desobediente. Feche seus olhos. Eu quero orar com você neste momento, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, dura é essa palavra no nosso coração. Deus, dura é essa palavra aos ouvidos do profeta Abacuque.
O Senhor levantando uma nação pagã, um povo pecador, para exercer disciplina sobre o povo escolhido do Senhor. Nós não entendemos essas realidades, porque nós, como povo de Deus, às vezes nos enganamos achando que só teremos os favores do Senhor sobre as nossas vidas. Mas o Senhor responde ao profeta Abacuque, nas suas queixas, nas suas demandas. O Senhor diz o que o Senhor faria. E esse seu agir, levantando a nação da Babilônia, era uma forma do Senhor punir a nação de Israel, o povo de Judá, aquele povo que estava se esquecendo do Senhor. Pai, muitas vezes nós somos como o povo de Judá, rebeldes, desobedientes, nos afastamos do Senhor. E quando o Senhor vem com a disciplina, nós não concordamos, nós não queremos. Porque nós queremos somente as Tuas bênçãos, somente as Tuas promessas, somente as Tuas provisões. Nos ensina, Pai, a como entender e aceitar o Seu modo de nos disciplinar. Porque o Senhor disciplina quem ama. E o pai que não disciplina o seu filho, não ama o seu filho, mas o Senhor nos ama, por isso o Senhor nos disciplina. Porque o Senhor quer que nós fiquemos diante do Senhor, na Tua presença, não nos afastemos de Ti. Deus, revela ao nosso coração a vida de cada um, aquilo que o Senhor quer para esta vida, nesta noite, e aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós, para que nós possamos transformar o nosso lamento em adoração. Nos ensina, Pai, nesse caminho. Trabalha conosco, ó Deus, para que hoje o nosso lamento, a nossa queixa, a nossa dúvida, a nossa inquietação se transforme em adoração e louvor ao Teu santo nome. Nos abençoe, Pai, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém.